A origem de tudo isso que a gente tem aqui tem um nome. Esse nome é Fuchs. Eu conheci o Fuchs numa empresa de engenharia chamada Enir. Eu trabalhei lá durante o ano de 1960 e em 61 o Fuchs entrou lá. O Fuchs calculava com a régua de cálculo em cima da mesa. Aquilo era maravilhoso de ver, aquela régua de cálculo funcionando. Aí lá pelas tantas eu saí, o Fuchs saiu também e foi trabalhar na antiga HB, Hoffmann Bosworth. O Minerva trabalhava como um louco, inclusive à noite, porque o Bosworth pedia coisas para ele. Minerva, me faz isso. E o Minerva em casa desenhando, no dia seguinte aparecia com as coisas lá para ele. Começamos há quase 50 anos atrás, depois de ter trabalhado os sócios em uma outra empresa durante 11 anos. Nós achamos que precisava uma empresa mais atual na época de 49 anos atrás e conseguimos juntar uma equipe de engenheiros, arquitetos, projetistas que atuamos durante muitos anos como uma equipe. Não tinha ninguém individual lá, era sempre a equipe que trabalhava junto e tudo que nós prometíamos tínhamos que cumprir. Não era papo furado. Você perde credibilidade se você promete fundos e mundos e depois não entrega nada, não? Então esse é nosso lema. Se nós prometemos, temos que cumprir. A gente acolhia muito a família dos clientes, como ele falou. Nós cuidávamos muito deles, mas eles vinham com família. E todos eles, juntos, montaram uma revolução. Nós outros ficávamos assim, surpresos com aquela tomada de posição e, ao mesmo tempo, temerosos, porque era um momento de muita responsabilidade. Mas, diante de tanta inteligência deles, eles se saíram muitíssimo bem e transformaram aquela que era a grande Hoffmann Bosworth, passou a ser Minerva Fuchs. A minha trajetória assim vem desde 72, quando eu trabalhava numa empresa lá no Rio Grande do Sul. E assim, era uma empresinha, não era uma empresa muito grande. Casualmente, eles tinham, os diretores tinham um sócio que era parente, alguma coisa, de um Hoffmann ou um Bosworth, que eram diretores dessa empresa que o pessoal trabalhava aqui. Até então eu não sabia nada, né? Então eu trabalhava lá e um belo dia eles decidiram que, como aqui era difícil encontrar gente que trabalhasse nesse ramo, eles decidiram trazer lá do Rio Grande do Sul 2 pessoas, um engenheiro especialista e um projetista, que no caso seria eu. Então, em 1974, eles decidiram abrir a empresa, né, própria, o Minerva e o Frank Fuchs, né? E aí eles convidaram um engenheiro e 5 projetistas de 4 áreas. Em 1974, a Minerva começou a trabalhar, né, efetivamente, né? E a partir daí a Minerva começou a crescer, trouxe bastante pessoas. Meu irmão também veio 3 meses depois. Aqui eu fiz minha vida, né? Eu estudei, eu agradeço muito ao engenheiro Mário Phillips, né? Aqui também eu conheci minha esposa, minha primeira esposa, aliás, né? Com quem eu tive 3 filhos, né? Teve 3 filhos. Inclusive eu trouxe uma das minhas filhas, está aqui já há 6 anos trabalhando. E durante esses 49 anos, né? Construí minha família, construí uma carreira profissional, um patrimônio também que eu tenho. E eu devo praticamente a minha vida a essa empresa e essa família que constitui essa empresa maravilhosa, que sempre me apoiaram nas horas boas e nas horas ruins, sempre estando ao meu lado. Eu entrei na Minerva aqui em 77 como office boy. Então, desde aquela época eu comecei a aprender a desenhar, porque não tinha noção alguma. Comecei praticamente com 16 anos a desenhar, 15 para 16 anos. E de lá para cá vim trabalhando conhecimento, evoluindo, estudando, fazendo cursos
normais, porque eu ainda estava no ensino médio, que eu comecei desde copista, que é a pessoa que apenas copia os desenhos, desenhista, projetista, engenheiro, e hoje sou chefe de departamento da hidráulica e de ar-condicionado, que a gente chama de HVAC. Então, é uma experiência ao longo de mais de 40 anos que eu venho na Minerbo, com uma turma muito boa, uma turma de amigos, professores, pessoas assim realmente bem empenhada em desenvolver, em ajudar principalmente. É uma empresa escola, eu posso dizer. Então, tudo que eu passei de fazer projetos em papel, em desenhos, à mão mesmo, até depois a introdução do computador, AutoCAD, hoje já Revit. A gente tem assim uma noção do que vem acontecendo, das transformações que o mundo, a nossa história, a engenharia vem passando. Então isso é muito bacana de presenciar e poder participar. E sempre aprendendo a cada dia que passa. Dentro desses 48 anos, nós tivemos o quê? Uma nova tecnologia entrando no nosso país, que seria os computadores, que era o AutoCAD, e veio depois a Plotter. E assim foi o caminho da Plotter, da engenharia, né, com a tecnologia. Eu praticamente dediquei a minha vida inteira para a Minerbo. O dia que eu for embora daqui, não vou ser mais o mesmo cara, porque é um apego muito grande e só o nome. Minerbo, poxa vida, eu trabalhei aqui todos esses anos e continuo aqui, e o pessoal gosta de mim, e ainda continuo desempenhando, apesar da idade, né? Continuo desempenhando o meu trabalho bem e não tenho queixa nenhuma. Eu não sei como eu definiria numa palavra só, mas sei lá. Tipo o sentimento assim de doação, de bem-estar mesmo, de fazer bem trabalhar na Minerbo. E acho que um exemplo legal do que tem acontecido, acho que para mostrar assim até o padrão da Minerbo Fuchs, quando chegou mais ou menos no ano 2000, a Minerbo Fuchs foi convidada pela Anvisa, que acho que a Anvisa acabou sabendo de projetos e vendo o nome Minerbo Fuchs nos desenhos de indústrias, né? E nós fomos chamados para fazer um treinamento dos inspetores, né? De como que eles poderiam verificar se, por exemplo, a água de uma indústria farmacêutica ela está corretamente desenhada ou se a qualidade é a esperada. Então, esse é um exemplo da qualidade do projeto e vamos dizer, da vivência da Minerbo Fuchs nesse um dos segmentos que é a indústria farmacêutica, né? 23 anos depois disso ainda, a gente continua fazendo grandes projetos de indústria farmacêutica, né? Começou com meu pai, eu peguei todo esse gosto de ficar na Minerbo Fuchs durante todo esse tempo. E uma coisa legal é que a minha filha, eu tenho 3 filhas, a caçula, acabou de se formar em arquitetura, né? Agora. Então, acho que já é um preparo para a terceira geração da Minerbo Fuchs, né? Então, esse endereço aqui, Avenida 9 de Julho, 5017, é o primeiro endereço da MF, da Minerbo Fuchs. E ela foi fundada em 23 de maio de 1974 e ficou nesse prédio ocupando 6 andares para abrigar os primeiros funcionários, que eram 70 no total. Ficamos por volta de 6 anos, de 74 até 79 inclusive, né? E depois, quando meu pai faleceu em 2003, eu até entendia que o correto seria o Dr. Minerbo, né? Seu futuro CEO. E eu conversei com ele e, para minha surpresa, ele falou que não. Ele falou que eu que deveria continuar. E, então ele já enxergava que a gente devia já pensar na modernização da empresa, colocar alguém mais jovem à frente da empresa. A gente sabe que o funcionário passa grande parte do tempo aqui na empresa, ele fica na casa dele, junto com a família, mas aqui na empresa é onde ele passa grande parte do tempo da sua vida, então ele tem que estar aqui de uma forma confortável, feliz, né?
e também dando o retorno para a empresa, mas também ele sendo bastante confortável naquilo que ele faz e com vontade, com paixão, né? Isso faz diferença no trabalho, a gente sente isso no dia a dia, né? A gente quer sempre manter essa ideia de mesclar, né, a experiência do pessoal que está na casa há muito tempo com o pessoal novo que está entrando. A gente quer mesclar esse time e ter um aprendizado de mão dupla, né? A gente quer ensinar o pessoal que está entrando quais são os princípios, quais são as tecnologias que a gente usa, de que forma a gente desenvolve o projeto, de que forma a gente trata o cliente. E a gente também quer aprender com o pessoal que está entrando, justamente a tecnologia nova, qual a visão que o jovem tem, né? Porque a gente vai envelhecendo e os nossos clientes, eles vão também fazendo essa transição e a gente precisa entender quais são as necessidades. Sempre foi de boa vontade cuidar do pessoal que trabalhava conosco e para nós, como se fosse parte de uma família, né? E posso dizer que eu sou um sortudo nesse ponto para poder chegar até esse ponto e ter passado o que eu passei aqui, aprendido, vivido, mas eu posso dizer que foi maravilhoso. E está sendo até hoje, e a cada dia é uma experiência, uma nova aventura, um desafio. Isso não deixa de ocorrer. Desafio faz parte, nós não estamos aqui para apenas fazer projeto, nós estamos aqui para resolver as coisas, né? Eu vejo assim um sentimento assim de alegria, de prazer de continuar com essas novas tecnologias e não parar de trabalhar. Todo mundo se conhece, né? E o importante é todo mundo se ajudarem para a gente crescer junto, isso é o importante. E é um momento de grande satisfação poder ver todo esse desenvolvimento, essa pujança que começou lá no passado com aqueles 5 e hoje em dia essa grande empresa. Parabéns, muito bom, muito bom. Vocês construíram uma bela firma.